E hoje a gente vai ver uma classe que é muito cobrada nas nossas provas, tá? Obviamente que não de uma maneira tão simples quanto parece, mas são aí os nossos advérbios. Como é que os nossos advérbios vão ser cobrados pra gente? Bom, em essência, o que é um advérbio, né? Para começar, o que vai ser isso aí? O advérbio, ele vai se referir, né, advérbio, ou seja, vai estar adicionando aqui ao verbo. Então, essencialmente, ele vai estar adicionando uma circunstância ao verbo. Que circunstância é essa? Bom, pode ser uma circunstância de tempo, pode ser uma circunstância de lugar, pode ser uma circunstância de modo, de frequência, enfim, diversas circunstâncias. Eu vou colocar para vocês aí, né, vou anexar para vocês aí uma lista de possíveis circunstâncias, mas vocês vão ver que vocês não precisam decorar essa lista, porque tudo vai depender do contexto. A FGV, ela gosta de contextualizar as coisas, então não precisa ficar nessa decoreba de esse de tempo, esse de modo, esse de lugar, porque o contexto vai dizer para vocês, certo? Então, o advérbio, ele vai dar pra gente a circunstância em que uma ação foi praticada. Só que não é porque ele está dizendo pra gente que é uma ação que necessariamente ele vai só estar modificando o verbo. Porque ele também pode modificar, por exemplo, adjetivos. Porque quando eu digo assim, você é muito linda. Eu tenho aqui o advérbio muito, que é um advérbio de intensidade. E esse advérbio de intensidade, ele está modificando o quê? Esse meu advérbio de intensidade está modificando o meu adjetivo linda. Eu também posso ter a modificação de um outro advérbio. Por exemplo, olha só, você dirige... Nossa, a letra tá horrorosa. Você dirige extremamente mal. Olha só, esse extremamente aqui, o que ele tá fazendo? É um advérbio de intensidade, né? Então, ele tá me dizendo que ele tá me intensificando a maneira como eu dirijo, porque mal também é um advérbio de modo, né? É um modo como eu dirijo. Eu posso dirigir bem, eu posso dirigir mal, mas aqui ele tá me dizendo que eu dirijo muito mal, né? Ele tá intensificando a maneira como eu dirijo. Então, aqui eu não tô modificando não só um verbo, tem o verbo aqui, né? Mas o núcleo dele, o direcionamento dele é o verbo, é intensificar o verbo. Não, é intensificar um outro advérbio, certo? E eu também posso modificar, olha só, gente, orações inteiras. Então, se eu digo assim, ó, infelizmente, o Brasil está abalado. Esse infelizmente aqui também é um advérbio. Só que o que ele está modificando para mim? Ele está modificando a minha oração inteira. Inteira. Então, olha só. Eu vou ter aí mais de uma possibilidade, certo? E repara, né? Se você for ver bem, quando eu modifico, né? Quando eu modifico aqui um adjetivo ou um advérbio, um adjetivo ou um advérbio, o que eu faço? Ó, você é muito linda. Você dirige extremamente mal.
o que é que eu faço, gente? Eu tenho o papel intensificador. Intensificador. Agora, quando eu modifico uma oração inteira, eu tenho um outro papel. Que papel é esse? Eu tenho um papel de acrescentar opinião. Eu tenho um papel opinativo. Então, infelizmente, o Brasil está abalado. Veja que esse infelizmente é uma opinião minha. Eu estou acrescentando um posicionamento meu sobre o Brasil. Então, eu não estou simplesmente modificando uma oração. Eu estou acrescentando a essa oração uma opinião. Vocês conseguem perceber isso? Então, eu não estou pegando esse meu advérbio, né, para modificar aí somente um verbo ali dentro de uma colocação. Eu estou pegando esse meu advérbio para fazer uma modificação dentro de toda uma estrutura. E essa minha estrutura pode ser, obviamente, uma referência a um verbo, pode ser uma referência a um adjetivo, pode ser uma referência a um advérbio ou até mesmo a uma oração inteira, como a gente acabou de ver, certo? Só que eu ainda tenho que pensar, né, nos meus advérbios que eu vou chamar de interrogativos. Fernanda, como assim advérbio interrogativo? Eu nunca ouvi falar nisso. Advérbio interrogativo, que loucura é essa? Olha só como é que isso vai funcionar, gente. Eu vou ter aqui, né, os meus advérbiozinhos. Olha só. Onde, como, quando e por quê. Eu não acabei de falar para vocês que os meus advérbios, eles vão indicar a circunstância que uma ação ocorre. Então, quando eu tenho uma interrogativa, uma frase interrogativa, e eu pergunto, onde você foi? Eu quero saber qual circunstância. A circunstância do lugar. Quando eu pergunto, como você fez isso? Eu quero saber a circunstância do modo que foi feito. Quando se questiona, quando se fez? Eu quero saber o momento, né? E o porquê. Bom, porquê, ó, esse porquê aqui de pergunta, ele é separado, hein, gente? Porquê de pergunta separado e sem acento. Então, não é só uma palavrinha, né? Se não é só uma, eu não tenho um advérbio, eu tenho uma locução adverbial, lembrem, tá? Então, eu tenho, olha só, onde, como, quando, como advérbios interrogativos, mas o porquê, ele vai ser uma locução adverbial interrogativa. Chama de Lai para você não esquecer, tá? Pergunta para Lai, Lai, por quê? Você vai aonde, tá? Então, locução adverbial interrogativa. Se pergunte. Então, eles vão ser advérbios interrogativos justamente porque eles vão perguntar a circunstância. Óbvio que isso só vai acontecer quando eles estiverem o quê? Em frases interrogativas, certo? Então, quais serão essas circunstâncias? Você, toda vez que a prova te perguntar qual é a função daquele advérbio, você tem que se perguntar qual é a circunstância que ele está trazendo para mim, certo? Essa circunstância, ela pode aparecer como uma locução, certo? Então, olha só, estudo a todo momento. Então, essa minha circunstância de frequência, essa minha circunstância, olha só, ela tá como uma locução. Estudo sempre. Aqui eu tenho o quê? O advérbio sempre. Mas eu também posso ter, gente, uma oração
inteira. Assim como eu posso modificar uma oração inteira com um único advérbio, eu também posso ter uma oração inteira com função de advérbio. Olha só, estudo sempre que posso. Sempre que posso. Então, toda essa minha oração, ela tem função de advérbio. Ela expressa uma circunstância de tempo, de frequência, certo? Então, prestem atenção nisso. E reparem, meninos, como os meus advérbios, eles vão ser modificadores de sentido. Como assim, Fernanda? Modificador de sentido. Dependendo do advérbio que eu utilizar, a minha frase vai ter um sentido diferente, né? Não é porque eu vou utilizar advérbios diferentes que vai ter o mesmo sentido. Então, veja bem, se eu tenho aqui, olha só, o corrupto morreu. O corrupto morreu de fome. Então, de fome, eu tenho o quê? A causa. O corrupto morreu fuzilado. Qual é a circunstância? Um advérbio de quê? De modo. O corrupto morreu na cadeia. Qual é a circunstância? Ele morreu no lugar. O corrupto morreu com sócios. Faltou acento aqui, né? Então, eu tenho aqui um advérbio que expressa, para mim, uma circunstância de quê? De companhia. Então, veja bem, dependendo aqui da minha posição, né, do que eu acrescento aqui, eu vou ter uma modificação de sentido, certo? Então, veja bem, olha só aqui, ó. O corrupto roubou demais, né? Então, esse demais aqui, o que é que ele me dá? Né? De intensidade. O corrupto roubou sempre. Frequência. É a frequência com que ele roubou. O corrupto roubou hoje, né? Então, é o tempo em que ele roubou. O corrupto roubou com fraudes. E aí já é a maneira com que ele roubou. Só que olha só, com fraudes, né? Então, já é uma locução adverbial, né? De quê? Locução adverbial de modo, certo? Então, eu vou ter essas diferentes modificações dependendo do que eu tiver utilizando, beleza? Então, veja bem, todas as vezes em que aparecer para vocês ali o que é que está sendo perguntado, qual é o valor daquele advérbio, você tem que se questionar qual é a circunstância que ele está me dando, o que é que ele está me oferecendo, o que é que ele está modificando. Então, o corrupto cairá provavelmente. Pô, provavelmente é uma certeza? Não, se o corrupto cairá. Provavelmente, esse advérbio está me dando uma circunstância de quê, gente? É uma circunstância de possibilidade, né? Agora, se eu digo, de certo, o corrupto cairá. Agora é uma circunstância de certeza. O meu valor já é outro. Agora, se eu digo, o corrupto cairá pelo partido. Ó, pelo partido, já não é mais uma palavra. Então, é uma locução adverbial de que, ó, pelo partido de modo, né? Ele vai cair
pelo partido, é o modo como ele vai cair. Então, a maneira como ele vai se organizar aí dentro da oração, ou como ele vai se modificar, né? Como ele vai modificar o adjetivo, o advérbio, o verbo, é que vai dizer pra você qual é o valor. Por isso que eu falei pra vocês, não vale de nada vocês ficarem decorando a listinha. Esse advérbio é disso, esse advérbio é aquilo, porque o contexto é que vai falar pra vocês. Já avisei a vocês, a prova de vocês ela é contextualizada. Então preste atenção nisso aqui, ó. Coloquei aqui o IPC que você já conhece, importante pra caramba. É isso aqui que vocês têm que prestar atenção. Olha só. Muitas vezes, o mesmo advérbio, ele vai ter diferentes funções, diferentes valores. Então, olha só. Olha esses exemplos aqui. Nunca mais quero ser eliminado. O advérbio mais... Quando a gente vai olhar, né, aquela listinha que a titia Fifi lá na escola manda a gente decorar, o advérbio mais é advérbio de quê? De intensidade, né? Mais e menos. Intensidade ou quantidade. Só que quando eu digo assim, ó, nunca mais quero ser eliminado. Ou seja, em nenhum outro tempo, em nenhum outro momento da minha vida, eu quero ser eliminado. Então, o que isso significa? Que o mais, pasmem, ele é um advérbio de tempo. Nunca mais, ou seja, em nenhum outro momento. É advérbio temporal, indica circunstância de tempo, gente. Em nenhum outro momento, em nenhum outro tempo da minha vida eu quero ser eliminado. Vocês, se vocês estudarem advérbio no Natal, pelo amor de Deus. Agora, olha só. Cheguei mais rápido. Quando vocês chegam mais rápido, quando vocês estão treinando pro TAF, e aí vocês estão fazendo corrida e você chega mais rápido, você tem advérbio de quê? Você tem advérbio de intensidade. Olha só que loucura! O mesmo advérbio, ele tem uma outra função. Então, olha só como não adianta ficar decorando para que serve cada advérbio. Porque dependendo do contexto, ele vai aparecer com diferentes funções. Não adianta. Então, olha só, o mesmo vai valer para o seguinte. Via de regra, né, a gente sabe que advérbios terminados com o sufixo mente, eles são advérbios de quê? Advérbios de modo. Só que isso não é uma regra. Termina com mente, advérbio de modo. Ele fala claramente, ele anda rapidamente, ele se posiciona abundantemente. Gente, pelo amor de Deus. Porque olha só, atualmente termina com mente, mas atualmente é o quê? Advérbio de tempo, é o agora. Certamente termina com mente, mas é advérbio de quê? De certeza. Possivelmente termina com mente, mas é advérbio de quê? De possibilidade. Então, não gravem essas regrinhas de que termina com mente é de modo, porque dependendo do contexto ou dependendo do advérbio, essa regra vai cair por terra, tá? Também não seguiem por aí. E, por último, e não menos importante, eu quero que vocês lembrem do seguinte. Muitas vezes, o advérbio, ele vai aparecer como um elemento coesivo. O que isso quer dizer? Lembra, gente, dos elementos coesivos? Anáfora, catáfora. Anáfora, quando a gente já retoma aquilo que já apareceu no texto. Catáfora, quando a gente ainda vai falar do que, né, do que a gente está citando. Este, essa, aquelas coisinhas, né? Então, olha só. Fui à Europa e lá percebi que somos felizes aqui. Olha só que loucura. Fui à Europa e lá percebi que somos felizes aqui. Olha isso aqui. Esse lá é um advérbio. Esse advérbio tem função
coesiva. Como assim, Fernanda? Função coesiva? Eu nunca ouvi falar nisso. Está ouvindo falar agora, preste atenção. Este lá tá retomando o quê? Europa. Então, o advérbio de lugar, lá, tem função o quê? Anafórica, tá? Porque ele tá retomando um termo que já apareceu, certo?